Olá, boa noite, turma. É um prazer mais uma vez estar com vocês e nós vamos dar início a mais uma aula de física relacionada ao nosso conteúdo de ciências da natureza. Bom, na aula passada nós falamos sobre ciência e tecnologia, né? E a tecnologia caminha de mãos dadas com a ciência, né? O avanço da tecnologia só é possível, né, com o avanço de estudos, né, da ciência em si, ou seja, uma depende da outra para ter seu desenvolvimento. E agora a gente vai começar a entrar num tema de física relacionado ao movimento, descrição do movimento. Então, nesse tema nós vamos abordar 3 pontos, né? Espaço, velocidade e aceleração, classificar os movimentos e movimentos circulares ou curvilíneos. Bom, então aqui nessa unidade você vai conhecer a parte da física que trata da descrição da classificação de movimentos. Por isso tem o nome de cinemática. Então, essa é a parte da física que estuda os movimentos, né? Com o movimento em si, não o que causou o movimento, mas o movimento em si. É chamado de cinemática. É uma palavra de origem grega. Você também verá também que na descrição do movimento a grandeza mais importante é a velocidade. Então nós vimos também em aulas anteriores que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então quando falamos em movimento, nós vamos estudar a grandeza, velocidade. Então nós vamos estudar essa grandeza, velocidade. Bom, então aqui você também vai a descrição, né? A grandeza importante é a velocidade e ela permite definir se há movimentos e que tipo de movimento está ocorrendo. Verá que a variação da velocidade é determinada pela aceleração e que os movimentos podem ser variados ou uniformes. Então aqui nós temos alguns pontos importantes. Bom, ela permite definir se há movimento. Então aqui a gente vai definir se tem movimento ou não, qual é o tipo de movimento, e verá que a variação da velocidade ela vai depender da aceleração e que os movimentos que nós vamos estudar eles podem ser variados ou uniformes. Então a gente vai ver muito essas palavras. Estudará ainda que grandeza como espaço, velocidade e aceleração depende do referencial. Então, a velocidade, o espaço e a aceleração vão depender de um referencial. Referencial, por exemplo, quando a gente pede uma referência, é um ponto específico que a gente pode determinar. Por exemplo, se alguém pede o endereço da sua casa, você vai dar um ponto referencial. É perto de uma igreja, é perto de uma escola, ou seja, é uma referência para que a gente possa, a partir dali, analisar a situação. Então, nosso primeiro tema, espaço, velocidade e aceleração. Para descrever e classificar os movimentos, o principal objetivo dessa unidade é preciso compreender conceitos que já fazem parte do seu cotidiano: espaço, velocidade e aceleração. Nesse tema, você vai estudá-los de um ponto de vista científico. Então aqui nós vamos estudar espaço, velocidade e aceleração. Bom, aqui nós temos algumas perguntas relacionadas a essa imagem aí que você tem aí no texto. Bom, então aqui nessa figura a gente está vendo um ciclista, né, subindo aí uma pista. Então, a figura logo mostra uma pessoa em uma bicicleta. Observe a imagem e responda às questões propostas, anotando as respostas nas linhas a seguir. Então aqui
Você diria que a pessoa na bicicleta está parada ou está em movimento? Segunda pergunta. A bicicleta está parada ou em movimento? Ao fundo da imagem, é possível observar algumas árvores. Elas estão paradas ou estão em movimento? Se essa pessoa pedalar por 10 minutos, aonde ela vai chegar? Então, essas perguntas, como vocês podem observar, elas são perguntas simples, né? E vocês podem responder depois de a gente estudar essa primeira parte, aí vocês poderão responder essas questões. Vamos aqui ao nosso primeiro ponto. Espaço. Bom, o que é o espaço, né? Para localizar um ponto no espaço é necessário determinar as distâncias que ele está de algum lugar. Então, eu quero determinar um ponto no espaço, então eu tenho que determinar a distância em que ele está de algum lugar. Por exemplo, a minha casa é distante do colégio, então eu estou determinando a distância da minha casa até o colégio, mas eu também posso determinar a distância da minha casa até um hospital. Então, para determinar o espaço é necessário determinar distâncias que ele está de algum lugar. No mapa, você não consegue se localizar no mapa se você não souber exatamente onde você está. Por exemplo, para localizar uma casa numa cidade, eu preciso determinar a rua na qual ela está localizada e a que distância ela está do começo da rua, que é dada pelo número da casa. Veja ao lado, figura ao lado. Dessa forma é possível determinar a posição da casa na cidade. Então aqui nós temos uma carta, um destinatário, endereçando aqui, colocando seu endereço. 1, 2, 3 de Oliveira, 1, 2, 3 de Oliveira, 4. Aí aqui é o nome da pessoa, o nome fictício, e aqui vem a rua, Rua Galileu, número 17, cidade cinemática. O estado é São Paulo e o CEP colocou aqui. Então, a partir dessa informação eu consigo determinar a distância que ele está. E em física, a posição é uma palavra importante. A posição não se refere a estar, por exemplo, em pé ou deitado, à frente ou atrás, mas sim a distância em relação ao referencial. Então, quando eu falo em que posição, é a que distância ele está de um referencial. Como eu falei antes, referencial é um ponto adotado. Por exemplo, se o meu referencial é a escola, a que distância minha casa está da escola? Então, o espaço ou posição de um corpo é definido como a distância que ele está de determinado ponto. Então, espaço ou posição de um corpo é definido como a distância que ele está de determinado ponto, chamado de origem, que serve de referência para a medida dessa distância. Portanto, espaço e posição dependem de um referencial. Assim, como você pode estar à direita de uma parede e à esquerda de outra. Pode estar a certa distância de uma parede e a uma distância diferente de outra. Desse modo, é sempre necessário informar o referencial em relação ao qual se define uma posição. Então, pessoal, aqui fala que a distância, o espaço ou a posição é definido como a distância que ele está em determinado ponto de origem e que serve de referência para a medida dessa distância. Então, o espaço e a posição de um corpo ou a posição de um corpo, ela vai ser definida como uma distância que ele está em determinado ponto, chamado de origem, e serve de referência para essa distância. Vamos supor, em relação, a minha casa fica 200 metros de distância do colégio. Então, o colégio é o ponto de referência que eu estou dando. Então, está aí a distância e o espaço, né, e a posição que a minha casa ocupa, 200 metros
de distância do colégio. Só que quando eu falo isso, eu não estou dando, se você quiser encontrar minha casa, você não vai conseguir encontrar utilizando essas informações. Só vai saber que vai estar a 200 metros de distância. Aí eu tenho que indicar qual a direção. Aí essa direção é um referencial. Por exemplo, está a 200 metros, a 200 metros à esquerda do colégio. Aí você vai determinar qual é a esquerda do colégio para identificar. Aí aqui nós temos aqui a palavra corpo. Ela pode ser usada para se referir a qualquer objeto. Não é o corpo humano, é o objeto. Por exemplo, o carro. O carro é considerado como um corpo. A casa é considerada como um corpo. O homem é considerado como um corpo. Então, o corpo, quando se fala em física, se refere a um objeto qualquer. Então, aqui nós temos uma questão de referencial. Referencial e posição. Ao descrever a posição da cadeira marcada na figura ao lado, um estudante diz que a cadeira está na segunda fileira e na terceira coluna, enquanto que o outro disse que ele está na quarta fileira e na quarta coluna. Então vamos ver aqui. Aqui a cadeira marcada. Se a gente for adotar um referencial, aí vocês podem adotar. Por exemplo, aqui eu tenho coluna. Uma coluna, duas, três, quatro, cinco e seis. Eu tenho 6 colunas. E linhas, eu tenho uma linha, duas linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Coluna fica em pé e linha fica deitada. Então, a minha cadeira marcada, ela estaria na quarta coluna e na quarta linha. Então, esse é um modo de referencial. Então, onde está a cadeira marcada? Na quarta coluna e na quarta linha. Outro estudante poderia dizer que isso porque eu comecei desse referencial da esquerda para a direita, tá vendo? E de cima para baixo. Então, dessa forma eu disse que a cadeira está na quarta coluna e na quarta linha. Mas se eu tivesse adotado outro referencial, como aqui na questão diz, ao descrever a posição da cadeira marcada, o estudante diz que está na terceira, que ele está na terceira. O estudante diz que a cadeira está na segunda fileira e na terceira coluna. Então, esse estudante ele adotou outro referencial. Ele começou a contar de baixo para cima, desse sentido. Então, nesse sentido, linha, primeira, segunda linha, primeira, segunda linha. Enquanto que as colunas ele começou da direita para a esquerda, nesse sentido. Então, ele fez o seguinte: a cadeira marcada está na uma, duas, terceira coluna e segunda linha. Então, ele fez nesse sentido. São dois referenciais adotados que dão o mesmo resultado. Então, eles poderiam estar descrevendo a posição da mesma cadeira? Como a gente observou, sim. Porque se eu contar uma, duas, três, quarta coluna, uma, duas, três, quarta linha, deu na cadeira vermelha. Se eu adotar outro referencial, colunas começando da esquerda para a direita, 1, 2, 3, terceira coluna e linhas de baixo para cima, 1, 2, segunda linha. Então estaria certo do mesmo jeito. Bom, que informação a mais poderia dar que permitiria uma pessoa qualquer identificar a qual cadeira eles se referiam? Bom, aqui outra coisa importante é que aqui no começo aqui você tem uma porta. Então,
que você poderia dizer? Entrando pela porta, você vai contar 3, 4 colunas. Então você conta 4 colunas depois da porta. Tá aqui a porta aí. 1, 2, 3, 4. 4 colunas. E aí você sobe 2 fileiras. Sobe uma fileira. 1, 2, e aí você vai encontrar a cadeira marcada, ou seja, outro referencial seria que a cadeira marcada está bem próxima da porta. Então, nós vemos aqui a questão de referencial e posição. Foi dar 2 referenciais diferentes, né? Mas a posição é a mesma. Bom, agora nós vamos falar do corpo em movimento. Diz que o corpo está em movimento quando sua posição varia ao longo do tempo, ou seja, à medida que o tempo passa, a sua distância em relação a um dado referencial vai mudando. Então aqui vocês observam que tem uma pessoa caminhando. Em um dado momento, ela estava aqui nesse ponto. Depois de um tempo, ela já estava nesse ponto. Então vocês observam que a posição dessa pessoa está mudando conforme o tempo. Se está mudando conforme o tempo, é porque ela está em movimento. Então, dessa forma, quando o corpo se desloca, ela vai ocupando sucessivas posições. Então, como vocês podem observar que ela esteve aqui nesse ponto, depois nesse e agora se encontra nesse ponto. Então, quando um corpo se desloca e vai ocupando sucessivas posições, como vocês podem ver, o conjunto dessas posições é chamado de trajetória. Então, a trajetória é o conjunto de posições ocupadas pelo corpo. Então, na figura lá, é possível visualizar a trajetória descrita pelo caminhante. Com base em suas pegadas na areia, cada pessoa representa na areia uma posição. Então, hoje nós vamos ficar até corpo em movimento. Na próxima daremos seguimento a esse estudo. E aí, conforme eu disse, vocês vão responder essas questões. Aqui, ó, uma questão, 2, 3, 4 questões. E depois vocês vão, depois de ter estudado aqui, ter dado uma olhada, vocês vão ver se estão corretos, mas isso aí, essa última parte aqui não é necessário fazer não. Na próxima aula, quando for na próxima aula, a gente corrige essa parte, certo? Então são essas 4 questões que vocês vão resolver na atividade de hoje.